Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos reunidos novamente para mais um encontro da nossa catequese, né? E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como vocês já sabem, eu sou a catequista Elisiane, né? E hoje nós vamos conversar mais um pouquinho e já estamos no nosso 19º encontro. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que está em mim, que está em você, que está em todos nós. Esse Espírito Santo que está conosco, nos guiando, nos fortalecendo, né? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais e conhecer esse Espírito Santo que Jesus deixou para nós. Espero que a paz esteja com todos vocês. E assim, como a gente não está se reunindo, né? Não estamos conversando, mas se vocês quiserem mandar algum recadinho pelo WhatsApp para nós catequistas, a gente também gosta de receber as fotos de vocês, saber que vocês estão fazendo os encontros, a gente fica muito feliz, tá? E também eu gostaria de perguntar para vocês, que vocês pensem um pouquinho, quais são as atitudes e gestos de amor que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês, durante essa semana? Quais foram os gestos de amor que vocês fizeram? Vamos pensar um pouquinho. Será que a gente ajudou a mamãe em casa? Será que a gente ajudou a vovó? Será que a gente fez alguma atitude de amor, algum gesto de amor, né? Domingo foi o dia das mães, que gostoso ficar em casa com as nossas mães, né? Ou com a nossa avó, quem fica com a avó. Então, a gente pode pensar, né? Às vezes um cuidado com o animalzinho em casa é um gesto de amor, a gente ajudar a mamãe e o papai, a gente fazer a doação daquele brinquedo que a gente não usa mais. Então, tem muitas formas de a gente, até cuidar de uma plantinha é um gesto de amor, tá? Então, se vocês quiserem mandar um recadinho pra gente, quiserem falar alguma coisa, vocês podem mandar no WhatsApp que a gente recebe e vai conversando. E hoje nós vamos pegar a nossa leitura bíblica que está em João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Mas primeiro vamos fazer a oração do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, ele vem nos dar muita sabedoria e luz. Então, vamos fazer a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos pegar a leitura bíblica, quem quiser pegar, né? Que está em João 20, de 19 a 31. Eu vou ler para vocês, daí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está aqui na leitura, que vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daquele que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estavam com eles
quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes disse: se eu não vir a marca dos pregos na mão dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: estenda o seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a do meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você está acreditando porque viu. Felizes os que não viram e acreditaram. Jesus realizou diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui Jesus, ele apareceu 2 vezes quando seus discípulos estavam reunidos, eles estavam com as portas fechadas, e Jesus apareceu no meio deles, né? E aí, Jesus fala: a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também me envio a vocês. E aí, quando Jesus falou isso, Jesus falou: recebam o Espírito Santo, né? Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. E nessa vez que Jesus apareceu, Tomé não estava presente, né? E o Tomé, ele falou que ele só acreditaria se ele tocasse as feridas de Jesus. Quando Jesus foi pregado na cruz, né? Ficaram as feridas das marcas dos pregos. E ele só acreditaria se ele colocasse o dedo na ferida, porque ele não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado, né? E se ele colocasse a mão do lado para ver que era verdade que Jesus estava ali vivo. E aí, na segunda vez, Jesus aparece e aí Tomé fala, né? Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus falou para ele: você está acreditando porque você me viu. Felizes os que não viram e acreditaram, né? Porque Jesus, ele realizou muitas maravilhas, né? Que tem algumas que nem estão escritas na Bíblia, né? E para que a gente acredite que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, né? E a gente tem que acreditar, ter fé, às vezes sem ver algumas coisas, né? A gente acredita nas verdades que estão aqui na Bíblia. Então, agora eu vou ler também a historinha para vocês dos nossos amiguinhos, né? Do Fernando, do Pedro e da Amanda. Então, aqui fala que o Espírito Santo está sempre presente, está sempre junto de nós. Jesus havia ressuscitado. Depois de 3 dias, Maria Madalena e mais 2 mulheres foram até o túmulo de Jesus e encontraram apenas o tecido que envolvia o corpo dele. Um anjo disse a elas que Jesus havia ressuscitado como havia prometido, que elas deveriam ir dizer a Pedro e aos outros apóstolos o que tinha acontecido. Só que os apóstolos estavam sendo acusados de terem tirado o corpo de Jesus do túmulo para que todos acreditassem que ele havia ressuscitado. Então, as pessoas estavam falando que o túmulo estava vazio porque os apóstolos foram lá e retiraram o corpo de Jesus, que eles estavam enganando o povo, para que o povo acreditasse que Jesus ressuscitou e eles removeram o corpo de lá para mentir, né? Não, Jesus não ressuscitou nada, foram os apóstolos que tiraram o corpo do túmulo. Pedrinho, Amanda e Fernando se encontravam na mesma casa com os apóstolos, que os apóstolos estavam reunidos e os 3 estavam lá junto, menos o Judas Iscariotes, né? O traidor, e Tomé.
Então estavam todos os apóstolos, menos o Judas e o Tomé. Entardecia e eles estavam ali escondidos com medo dos judeus, pois temiam ser presos, porque eles achavam que eles iam ser presos que nem Jesus, né? Que eles iam ser perseguidos também, como Jesus foi. Como eles sempre estavam juntos, eles achavam que eles seriam os próximos, que iam ser crucificados também, presos, né? As crianças queriam ir para junto de Maria e Maria Madalena, mas eles não permitiram, pois os judeus poderiam lhe fazer algum mal. Então, eles queriam que as crianças ficassem ali com medo que os judeus pegassem as crianças. De repente, apareceu Jesus no meio deles, sem entrar pela porta ou janela. Jesus apareceu ali. A paz esteja com cada um de vocês. Depois do susto, todos se alegraram com a presença do Mestre ressuscitado. Alguns se ajoelharam, outros louvaram a Deus, com os braços erguidos para o alto. Porém, as lágrimas de felicidade que desciam dos olhos eram de todos. Todos ficaram muito felizes, né? Porque Jesus apareceu, ele tinha ressuscitado, mas ninguém ainda tinha visto ele. Jesus continuou a falar: um dia meu Pai me enviou para encontrá-los. Hoje eu envio vocês. E soprou sobre eles. Uma brisa suave os tocou. As crianças e os apóstolos sentiram um arrepio e uma sensação muito boa, de paz e alegria. Recebam por meio do meu sopro o Espírito Santo. Então foi Jesus que deixou o Espírito Santo pra gente, né? Naquele momento ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e até hoje esse Espírito Santo está conosco. Então o Espírito Santo ele foi continuando e ele fica conosco até hoje. Nós podemos sentir ele, nós podemos sentir aquela sensação gostosa quando a gente vai na missa, que a gente fica feliz, aquela alegria. Isso daí é a alegria do Espírito Santo, né? Aí Jesus falou: recebam por meio do meu sopro o Espírito Santo. Saiam agora em missão. A quem vocês perdoarem os pecados, estes ficarão perdoados por meu Pai. Depois disso, Jesus se despediu e saiu. Mais tarde, as crianças ficaram conversando entre elas, dizendo que várias vezes na missa, ou quando rezavam, ouviam uma canção católica, sentiram o mesmo arrepio e a gostosa sensação, da mesma forma quando Jesus lhe soprou o Espírito Santo. Então, quando a gente ouve uma música católica, quando a gente reza, a gente está assistindo a missa, que a gente sente aquela sensação gostosa, aquele arrepio, é o Espírito Santo que está junto de nós, né? Aí eles falam assim ainda: eu tenho certeza de que quando a gente sente isso, é o Espírito Santo que tocando nos nossos corações, disse Pedrinho, né? Então, quando essa sensação é o Espírito Santo que está tocando no nosso coração, né? Então, quando Jesus subiu, ele subiu para junto do Pai, porque ele ressuscitou, depois ele subiu para junto do Pai, né? Antes de ir, ele nos deixa esse Espírito Santo, que ele vem nos santificar e nos animar nessa caminhada até o reino de Deus. Então, nós não podemos ver com os nossos olhos o Espírito Santo, nós não enxergamos, mas a gente sente a presença do Espírito Santo, né? E aí, eu vou fazer uma dinâmica com vocês agora, né? E vocês vão entender um pouquinho mais. Como a gente não pode ver, a gente também não pode ver o ar que está entre a gente, o ar que a gente está respirando, a gente não consegue enxergar, né? Ninguém enxerga o ar, né? Não é verdade? Então, mas a gente sente que a gente respira esse ar, que a gente enche o pulmão, que a gente solta o ar de novo, né? Então, aqui nós temos uma vela apagada. Para que serve, né, a vela apagada? Não serve para nada, ela não tem a luz, ela não ilumina, ela não tem o brilho. Então, quando ela tá apagada, ela não serve para nada, né? E aí agora eu vou acender elas para vocês. Aqui a gente já tem o círio aceso, mas eu vou acender essa outra vela que nós vamos fazer uma dinâmica. Então, agora eu acendi essa outra vela, né?
O que a gente tá vendo agora, né? Olha só que luz que está, como aumentou, né? Agora nós temos duas. Olha como aumentou essa luz. Ficou, né? Iluminado, ficou cheio de alegria, parece um ambiente, até a flor ficou mais colorida. Então, onde tem luz, fica tudo muito mais bonito, né? Fica assim, fica... Por que a vela tá acesa? Porque tem alguma coisa que está alimentando a chama dela também. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. O que aconteceu agora? A vela apagou. Por que essa vela apagou? A vela apagou porque ela está sem o ar. Então, quando a gente coloca o copo aqui, a vela fica sem o oxigênio. Então, sem o ar, a vela se apaga. É a mesma coisa, fica com a ausência do ar, né? E como que a gente sabe que tem o ar? Ninguém está vendo o ar. Ninguém sabe que o ar está presente em volta da vela, mas quando a gente coloca o copo que a vela apaga, a gente sabe que não tem ar. Então, pois bem, o Espírito Santo também a gente não vê, mas como que a gente sabe que o Espírito Santo está presente? Porque a gente sente a presença do Espírito Santo. A gente, né? A gente não pode ver, mas a gente pode sentir, como a gente sente o ar, o vento, né? O calor, às vezes a gente sente também, a gente tem a sensação, né? E aí, o Espírito Santo, a gente sente no nosso coração, que ele está sempre nos animando, nos dando coragem, né? Ele está iluminando, ele nos ajuda na hora das dificuldades, ele nos dá ânimo, ele até acalma o nosso coração. Então, toda essa paz que a gente sente é o Espírito Santo também. Quando a gente faz uma oração, reza, que a gente sente essa alegria, é o Espírito Santo que está fazendo isso conosco, que ele mora dentro do nosso coração, né? E aí também ele vai nos conduzir para continuar a trilhar no caminho que nós temos que conduzir até chegar no reino de Deus. Quem que nos orienta nesse caminho? É o Espírito Santo, porque todos nós queremos um dia chegar no reino de Deus. Por isso que nós temos a nossa caminhada na nossa vida, né? Que a gente sabe que a nossa vida depois da morte, ela vai ser bem maior que agora. Então, esse reino de Deus que a gente busca, a gente está sendo conduzido agora pelo Espírito Santo. Ele que vai nos conduzir pelo caminho do bem, para nós fazermos as escolhas boas, né? Ele nos desvia do mal. Então, com o auxílio dele, a gente pode caminhar e conhecer cada vez mais Jesus. É o Espírito Santo que nos ajuda a cada vez mais estar conhecendo Jesus, né? E a gente também assumindo, sem medo, o compromisso de anunciar a palavra de Deus. E a gente sente esse Espírito Santo em nós, né? Essa força que vem do alto de Deus, porque o Espírito Santo é Deus Pai, que enviou o seu Filho, né? O Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Então, Jesus deixou para nós esse Espírito Santo que vai nos dar esse ânimo novo, essa alegria todos os dias, tá? Isso nós podemos sentir, como nós não vemos, mas nós podemos sentir. Como nós não vemos o ar, não vemos o vento, a gente só sente, nós sentimos também esse Espírito Santo. E agora nós vamos finalizando já então, vamos fazer uma oração para concluir o nosso encontro, tá? Deus e nosso Pai, envie sobre nós o Espírito Santo e fazei que, atentos à tua presença, sejamos também instrumentos de tua paz no meio de nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que a alegria de Cristo ressuscitado estejam com todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe, fique com Deus
e continuem fazendo o encontro direitinho, façam o nosso diário catequético, tá? Um beijão, pessoal, e um ótimo final de semana também para vocês. Tchau, tchau.